E aí, galera do YouTube, aqui quem fala é Afonso. Estamos novamente aqui com a nossa série de vídeos sobre boro. Bom, a gente vai dar uma mexidinha aqui na nossa aplicação, a gente vai trabalhar com um pouco das rotas para poder entender como que elas funcionam. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trabalhar com a aplicação padrão. Eu vou remover essas duas importações aqui, vou adicionar aqui uma abstração em orientação a objetos do boro e eu vou instanciar esse objeto aqui para uma variável chamada app. Vou colocar aqui boro. E agora, se vocês perceberem, eu vou tentar executar aqui a nossa aplicação, python server.py. Ele está falando que não possui... Opa, esqueci de ativar o nosso ambiente virtual. source.venv.venv barra bin activate. Pronto, agora sim. Vamos aqui o Python Server. E aqui ele está falando que não foi que o nome rota, né, route, não foi definido no nosso escopo aqui do nosso arquivo. Isso porque eu retirei as importações aqui em cima. E agora, como é que eu faço para utilizar o route para poder criar as nossas rotas? Eu vou utilizar o app, porque o app ele possui a função route para poder criar rotas especificamente para o app que eu estou instanciando. Então, eu vou vir aqui e vou colocar app. E aqui ele já desapareceu o erro. Mesma coisa aqui no run. O run tem duas formas de trabalhar. Eu posso importar o run aqui em cima, tá? E eu venho aqui e coloco app igual a app. Eu estou querendo dizer que o app principal do run é o app que eu instanciei aqui em cima. Esse app podia ser blog, por exemplo, podia ser core, mas eu prefiro colocar como app mesmo. Ou a forma que eu gosto de trabalhar também, né, até prefiro por uma questão de clareza no código, é eu simplesmente colocar aqui na frente um app ponto e deixar ele invocar o run do nosso próprio app padrão, tá bom? Dessa forma a gente deixa omisso o argumento dentro da função app, porque ele vai referenciar esse argumento como se fosse o app do lado de fora e a gente não precisa se preocupar. Vamos ver se está funcionando aqui? Eu vou limpar o nosso terminal, vou digitar aqui python server.py e tá lá, tá funcionando. Se eu abrir aqui no navegador, ele vai falar que a rota principal não existe, a rota inicial não existe, né, porque a gente não tem ela configurada, mas se eu colocar aqui ponto .hello, como na última aula, ele aparece aqui Hello World. Deixa isso aqui. Ele aparece aqui Hello World, funcionando corretamente, tá bom? Então agora a gente já pode começar a fazer algumas modificações aqui e ir trabalhando devagarzinho com as rotas. Vamos fazer uma rota de cada vez e executar o nosso código aqui para ver o que cada rota vai tendo de diferente em relação à sua definição, tá bom? Eu vou utilizar essa mesma forma aqui para todas as rotas que a gente criar. O que vai ser diferente vai ser basicamente o que vai estar dentro aqui do nosso argumento de rota, né? Da nossa rota, da nossa string que define a nossa rota, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser modificar essa rota aqui. Eu vou tirar esse hello, vou mudar esse nome aqui para index e vou vir aqui, vou colocar aqui, vou deixar o H1 e vou colocar aqui página inicial. Vou salvar, vou voltar aqui, ele vai recarregar a nossa aplicação por causa do reloader true aqui. Vou voltar para o nosso navegador, vou lá para a minha rota principal. Se eu atualizar aqui, essa rota não existe mais porque eu acabei de remover ela. Então vou lá para a nossa rota inicial e página inicial aqui já está funcionando. Olha só como é bacana, como é fácil trabalhar com isso. Bom, agora eu vou criar aqui uma rota. Vou criar aqui uma rota def, ou melhor, arroba app.route e vou colocar aqui barra contato. E vou colocar aqui def contato. Pronto aqui, def contato. Vou colocar ele para retornar, ou melhor, ao invés de def contato, eu vou colocar def usuário para a gente poder ver, só para a gente poder diferenciar a forma de criação das rotas, né? Aqui a gente criou rota com um parâmetro único aqui, e aqui a gente vai criar com duas chamadas aqui. Não vai mudar basicamente nada, só muda que a gente tem que colocar algo mais na rota, mas é só para a gente ver alguma coisa diferente.
Eu vou colocar aqui telefone e vou colocar aqui mais 55 11 99999 9999. Vou salvar aqui, vou executar o nosso código. Ele deu um erro aqui porque ele está com autosave. Quando eu digito alguma coisa e ele encontra algum erro de sintaxe, ele vai lá dar um erro e encerra o nosso servidor. Mas aí a gente só inicia ele aqui de novo, volta lá na nossa aplicação, ele já está funcionando aqui. Eu vou digitar aqui barra usuário, barra contato. E ele aparece aqui telefone e o número que a gente colocou lá. Agora a gente vai criar uma rota dinâmica. O que seria uma rota dinâmica? Uma rota dinâmica, a gente vai pegar o conteúdo que vem na rota, como um argumento de rota aqui, ou melhor, uma chave de rota, e a gente vai utilizar essa chave de rota dentro da nossa função. Ela vai ser passada como argumento para a nossa função e a gente vai conseguir trabalhar com ela aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar aqui @app e eu vou colocar aqui nome, por exemplo. Opa, ponto, route, e aqui eu vou colocar barra nome. E aqui eu vou colocar def e vou colocar aqui mostrar nome, né? Só para. E aqui eu tenho que passar o argumento. E o argumento ele tem que ter o mesmo nome da nossa chave aqui, da nossa URL, tá? Então eu vou passar aqui o argumento nome e ele vai retornar aqui return. E aqui eu vou fazer uma formatação e vou colocar no H1 e vou colocar aqui assim: nome do usuário e eu vou colocar aqui o nome e vou fechar o H1. Eu vou usar aqui vou deixar assim mesmo. Vamos salvar aqui. Vamos colocar aqui Python server.py e abrir lá a nossa aplicação. Aqui está funcionando. Se eu tirar aqui e deixar só a rota padrão, está funcionando também. Agora vamos colocar aqui um barra Afonso, por exemplo. Olha só, o nome do usuário é Afonso, exatamente como a gente criou aqui. Tá vendo? E se eu digitar aqui, por exemplo, Melissa, nome de usuário é Melissa. E se eu digitar aqui Letícia, o nome de usuário é Letícia com acento e tudo, tá bom? E números consigo utilizar também? Se eu digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, consigo usar também. Será que eu consigo usar caracteres especiais? Vamos ver. Ele permite apenas o arroba. Acho que, se eu não me engano, o hashtag ele é utilizado para poder ancorar rotas aqui. E o cifrão também deve ter um outro significado aqui na rota. Tá bom? Mas o arroba ele consegue ser utilizado, outros caracteres especiais também. Então a gente está vendo aqui que ele não tem nenhum filtro com relação ao tipo de dado que a gente está inserindo aqui. Então ele simplesmente pega qualquer coisa que a gente colocar aqui, contanto que seja válida, e mostra aqui para a gente como se fosse o nome de usuário. Então, bacana, isso aqui é uma rota dinâmica. Vamos criar só mais uma rota dinâmica, só para a gente poder ver mais uma funcionalidade aqui das rotas dinâmicas do Comboro. Eu vou vir aqui, eu vou parar o servidor para evitar que ele fique dando erro. Limpar aqui o terminal e eu vou criar aqui @app.route e vou colocar aqui agora barra contando barra e aqui eu vou colocar limite. Esse limite eu quero que seja um número inteiro. Então, pronto aqui, vou colocar aqui def e vou colocar contando e ele tem que receber a variável, lembrando que a variável precisa ser igual ao nome que a gente coloca aqui dentro. Esse int ele não é necessário na hora de passar a variável para cá. A gente pode colocar como um type int, eu posso colocar aqui ó, limite e informar que ele vai ser um inteiro, tá bom? Assim, se alguém for chamar essa função em algum outro momento, tudo mais, vai saber que essa função ela precisa receber esse argumento, tá bom? Mas não é necessário, a gente pode passar só o limite mesmo, bota 2 pontos aqui, e aqui a gente vai colocar uma regrinha. Eu vou colocar aqui uma variável chamada texto, vou deixar ela vazia aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, esse limite aqui, ele vai ser o teto de uma contagem. Essa função ela vai ser responsável por realizar uma contagem de 0
até esse limite, e ele vai ter que colocar em cada uma das linhas a mensagem contando e o número antes do limite. Então, por exemplo, é de 0 até 10, ele vai colocar contando 0, contando 1, isso até, no caso, até 9, porque o 10 ele não será incluso aqui no nosso intervalo, tá bom? Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui dentro de um ciclo de repetição for. Novamente lembrando, isso aqui é apenas uma demonstração de uso do microframework Boro, então eu não vou entrar em detalhes sobre o básico da programação com Python, tá bom? Isso aí vocês precisam saber já, tá? Então vou colocar aqui for i in range de 0 até limite. E aqui eu vou colocar texto mais igual, e eu vou colocar o seguinte, uma string formatada aqui, eu vou colocar contando, dois pontos, e aqui eu vou colocar i. E aqui eu vou dar uma quebra de linha com barra n. E aqui no final eu vou colocar texto mais igual, e eu vou escrever assim, uma outra string formatada, contado, e aí eu coloco aqui limite vezes. Vamos encerrar aqui e vamos executar aqui o nosso código e ver o que ele mostra aqui. Python server.py. Se eu executar aqui agora, a gente sabe que a rota ela é uma rota dinâmica, ela começa com o prefixo contando, e aí depois eu tenho que colocar o barra 10 aqui. Opa, não aconteceu nada, ele não me mostrou nenhum texto aqui. Por quê? É porque eu não retornei o texto. As rotas elas trabalham dessa forma. Se eu não fizer o retorno aqui, esse texto ele não vai ser processado no nosso navegador, porque ele simplesmente não foi encaminhado para lá. Então aqui eu posso colocar return texto. Vamos salvar aqui. Ele vai recarregar nossa aplicação. E agora eu vou atualizar essa página. E olha só, funcionou. Ele colocou aqui contando 0, contando 1, até contando 9. E ele colocou contado 10 vezes, né? Que de 0 a 9 são 10 vezes. Mas percebe que mesmo a gente colocando a quebra de linha aqui, o barra n, ele continuou tudo na mesma linha? Isso é porque o barra n ele não serve de nada aqui no HTML. Ele não é processado pelo HTML. Se a gente quiser quebrar linha de verdade aqui no HTML, a gente precisa vir aqui e inserir o BR, que é o break line aqui do HTML. Então, fazendo dessa forma aqui, vamos atualizar lá a nossa página, olha só, ele fez a contagem, colocou cada uma em uma linha. Se eu vier aqui agora, por exemplo, e vou colocar aqui para ele contar de 0 até 100, ele vai contar de 0 até 100, no caso aqui de 0 até 99, né? Que são 100 vezes, e ele vai mostrar aqui contado 100 vezes. E se eu colocar aqui, por exemplo, para ele contar de 0 até nenhum? Opa, ele não encontrou essa rota. Mas como assim ele não encontrou essa rota? A gente não criou aqui uma rota dinâmica que recebe valores dinâmicos, ele deveria trabalhar com esses valores? O motivo é porque eu passei aqui na nossa rota, eu passei um texto, eu não passei um número. E aqui eu determinei que ele precisa ser um número inteiro para ser passado para essa rota, para que possa funcionar esse processamento. Tá bom? Bom, pessoal, sobre as rotas dinâmicas era isso. A gente continua na próxima aula. A gente vai falar um pouquinhozinho sobre templates, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Curta e se inscreva no canal. Dá um incentivo aí para eu continuar fazendo esses vídeos. Dá o feedback de vocês. E eu aguardo aí os comentários para saber se vocês estão gostando ou não, ou se ainda é muito cedo para dar uma opinião sobre isso. Espero que vocês estejam gostando. E até mais. Tchau!